Querida! Santé maravilhosa. Para nosso brilho, para nossa saúde. Simplesmente crescer. Amém. Olha. Ai, que tudo. Geladíssimo. E borbulhas de amor, como somos mulheres brilhantes e maravilhosas. Inclusive, desculpem-me, né? Já ia esquecer que vocês estão aí com certeza nos acompanhando. Deusas e deuses, muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite Podcast. Este programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Inclusive, aproveita, te inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum momento conosco. Vocês já sabem, aqui falamos do universo feminino com muita profundidade, claro, sem o mimimi, porque é o que a gente adora, não é? A convidada de hoje, nome dela é Yassana Kivê. Ela é uma mulher, um mulherão da porra. Assim começo, tá? Porque é o que temos. Ela se diz e se coloca como uma energética que lança mão de terapias ou de ferramentas ou de várias coisas que nós falaremos aqui. Eu prefiro que, inclusive, ela esclareça para nós. E vamos lançar aqui vários jogos e várias questões sobre tarô, búzios, entre outras coisas que vocês podem gostar ou não e, inclusive, aprenderem a conhecer. Então, querida, muito bem-vinda mais uma vez e obrigada. Eu que agradeço por tu me receber. Ai, fiquei emocionada. Que abertura, hein? Gostou? Gostei. Profético, profundo. Olha. E verdadeiro, porque aqui a gente só trabalha com a verdade. Só trabalha com a verdade. Sem o mimimi verdade. não dá, né? Eu não consigo. Me diz, Kelly, qual é a primeira coisa que tu quer saber? Eu quero saber como é que tu chegou nisso. Uma loucura. Porque assim, eu já nasci dentro de uma espiritualidade afro. Minha mãe é de uma... Minha mãe e meu pai, na verdade, são sacerdotes de nação, que basicamente é o batuque aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu já cresci no orixá, apaixonadíssima. Olha. Mas eu comecei essa vida de adivinha, porque, pra gente resumir, eu acho que dá pra falar adivinha. Porque oraculista, às vezes, fica complicado. As pessoas não sabem o que quer dizer. Mas todo método de adivinhação é um oráculo. Inclusive sonhos. Tem gente que tem... Kelly, como andam os teus sonhos? Já quero saber. Me conte. Bem agitados, bem agitados. O sonho, eu acho que é sempre a primeira porta para o espírito. Então, é sempre a gente tem que estar de olho neles. Mas eu comecei oficialmente a ser adivinha com a pandemia. Eu já fazia esse serviço, assim, social, vamos dizer, por fora, enquanto eu ainda trabalhava no turismo. E aí a pandemia veio e eu pensei, gente, não podemos sair de casa, tá todo mundo precisando de um up, né? De um auxílio do universo interno e espiritual. E aí eu pensei, por que não? Então faz 2 anos que eu estou nessa jornada basicamente exclusiva. Tá, e aí tu largou essa vida, a tua formação é turismo? Tu vinha... Não? Olha a volta que a minha vida deu. Eu me formei em letras em inglês. Gente... Sou licenciada. Olha ela, língua maravilhosa. inglesa Já e respectivas aqui, né? literaturas. Faz tempo, já não lembro o inglês, já enferrujou, não me pergunta. Mas eu caí no turismo de paraquedas, eu fui trabalhar numa consolidadora. Já ouviu falar? Não. Nem eu tinha ouvido falar até trabalhar em uma. É uma empresa que literalmente compra a passagem aérea do sistema das empresas comum, né? Hoje eu ia dizer nomes, mas os nomes já não importam mais, as empresas falem, né? Sim, é verdade. Eu ia dizer Latam, Avianca, não existe mais. Então, essa empresa que faz a venda para as agências de viagens ou para grupos de viagens, enfim. Olha, que então, legal. eu já fui lá num sistema interno. E aí, rapaz, menina, no caso, minha vida deu uma volta quando eu percebi que essa ferramenta que eu já usava para o meu bem, para o bem da minha família, poderia sim, de fato. E aí vem a jornada que eu acho que é a que tu quer ouvir. A jornada de a gente encarar o nosso dom de frente. Sim. Ser mulher. Sim. Porque uma coisa está ali à disposição, né? Com certeza, é o que eu falo. Né? Todo mundo descobre, porque não tem como não. A gente conta. Amiga, quer que eu tire uma carta? Quer que eu jogue um búzio? Então, sempre tem alguém sabendo. Sim. E a alma do negócio ainda hoje é a indicação. Inclusive, fica a dica. Indiquem. Não, o arroba dela... Vai ficar todos os arrobas aqui. Vai muito arroba nesse negócio. Me indiquem. Mas... se não fosse a pandemia, eu acho que eu não teria lançado mão da adivinhação dessa forma tão terapêutica que ela é. Terapêutica. Sim. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar, seja qual seja a ferramenta,
é para tocar não só a cabeça, acho que é justamente esse simbólico que ajuda a gente a amansar um pouco o nosso julgamento e se abrir para as possibilidades que o espírito já está colocando, na real, né? E as pessoas têm essa dificuldade. Claro que eu acho que a pandemia, sim, obrigou, né, as pessoas a fazerem esse exercício, primeiro da convivência. Óbvio. Né, 100%. Eu fui uma que quase pirei. Acho que com 40 dias falei pro marido, amado, assim, né? Quem sabe vai dar uma desenvolvida. Mas o prédio não tá aberto. Abra o prédio, né? Só saia daqui. Porque eu realmente... Espaço, né? E aí entra uma coisa do autoconhecimento, que eu bato muito, né? Eu acho que o universo feminino, ele tem o masculino. E quando tu fala assim, rapaz, não tá falando sem querer. Tá falando com o meu masculino, que ele é muito forte, tá muito impresso aqui. Inclusive, eu tenho recebido muitos feedbacks, né? Mas escuta aí, não é o universo feminino? E essa mulher que fala assim, mas é que tem uma força masculina muito forte aqui. Não vou abrir mão dela. Primeiro que as energias, elas nunca são puras na natureza. Tudo é um grande degradê. Dentro do feminino, real. Dentro do feminino habita o fazer, o acontecer, né? Senão as mulheres não pariam, que é o ato mais... Sim. Mesmo as que não parem, elas, né, se parem enquanto mulheres, né? Se Isso, constroem. Então, o feminino não existe sem ação, que é a polaridade do masculino. Né? E tu, como mulher que faz, tá carregada dessa energia. E eu tenho isso, e é muito engraçado, porque eu trago essa história do eu preciso fazer, eu preciso do movimento, eu tenho a necessidade, né? Eu convivo com pessoas diferentes, obviamente, mas em algum momento, independentemente do movimento dos outros, existe a minha fala comigo, né? Sim. Que me avisa, olha, querida, tá na hora de dar uma movimentada, tá na hora de ir pra rua fazer vento. E eu ia dizer, para além da intuição, dentro da minha espiritualidade, a gente acredita que o sagrado nos habita, ponto. Né? O sagrado... Namastê, o famoso Namastê. Amém, gente, só que esse sagrado carrega o nome de Ori, ou em Yorubá, Ori, que é a cabeça. Não? A palavra significa cabeça física, mas, claro, está fazendo referência à nossa bússola sagrada. Ori é um babado que mudou minha vida. Veja bem, veja a senhora. Porque quando a gente é filha de orixá, a gente pega muitas características, e tu falou dessa história de andar, de fazer vento, de necessitar do movimento, que tem tudo a ver com o orixá Oiá, ou Yansan, que é a orixá das transformações. Yansan, já me falaram muito. Eu quero saber disso aí, hein? Vamos chegar nesse babado. Mas a gente acredita que nós somos manifestações vivas da nossa espiritualidade, dos nossos orixás. E Ori, o primeiro orixá, é aquele que guarda o nosso predestino. Então, é ele que diz assim, minha filha, a senhora está parada há tempo demais. Minha filha, a senhora está se mexendo muito. Será que não é hora de pausar? É o grilo falante que nos habita e nos aponta na direção do nosso destino, literalmente. Então, se o teu Ori está bem, está trabalhado, está vivo, muita gente joga para a intuição, mas eu acho que a intuição é uma coisa completamente diferente. Intuição, para mim, é um músculo que nos habita, que é alimentado pelas nossas experiências, né? O que deu certo é empírico. Né? A intuição funciona na base do empírico. Já o Ori, não. Ele sabe que não importa quantas vezes a senhora se mexa, existem gestos necessários. Sim. Então, não adianta a senhora sair para bater perna a tarde toda, se não é bater perna que tu quer. Se, de repente, pode ser dançar, pode ser ficar em silêncio, pode ser bater um bolo, cuidar da casa, não interessa. Claro. É o mexer que atende a minha necessidade interna. Que atende a tua essência. Que atende a tua necessidade de reequilíbrio. Claro, conhecendo os teus orixás, tu vai pender mais para a forma de equilíbrio que eles te ensinam ao final. Tu faz parte daquela energia, né? Pois é, isso é uma coisa que eu vejo assim. Eu tive uma educação... bom, eu sou de família alemã, né? Então, numa cidade pequena, a minha família ajudou a construir metade da cidade. Meu avô empreiteiro, aquela coisa toda. Uma gente que, tá acostumada com o trabalho. A minha avó gerenciando os obreiros, né? Sim. E o meu avô dizendo se a obra estava legal ou não. E ele construiu a igreja luterana, porque os alemães são do luteranismo. Eu me identifico muito, mas por algumas coisas. E fui eu que disse para minha mãe que eu queria fazer o passo a passo da doutrina que nós chamamos, e aí a confirmação de batismo, né, que o luteranismo traz. E foi muito engraçado, porque o que me chamou a atenção foi essa relação direta com Deus. Sabe, assim, o Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade e não a vossa.
Porque nós estamos juntos. E ali me deu uma coisa e eu comecei sempre com isso. E eu venho, essa força que eu sinto que habita em mim e que as pessoas que convivem comigo... É notável, né? Que bom que não tô louca, então, né? Eu tenho essa coisa do movimento e as pessoas também, por outro lado, às vezes isso é negativo, porque tem pessoas que precisam demais da tua força e não é só aquela forcinha, é assim, é demais. E aí tu vai ficando, né, sobrecarregado. Então, também é um outro nível de conhecimento para não deixar isso acontecer. Mas assim, por exemplo, pensando nas instituições, nos templos... Perfeito. Que eu não preciso frequentar um templo para saber que Deus habita em mim, que o meu corpo é o meu templo, que, né? Eu não preciso disso, mas eu sei que tem pessoas que precisam. Eu entro num ponto que eu sei que é um preconceito grande. Eu quero saber se tu já sofreste isso, né? Porque tu começaste falando que tu vens de uma família, né, de nação, que aqui a gente chama de batuque. Sim. Então, assim, como é que foi isso? Já chamaram batuqueira? Nossa Senhora. Porque, na verdade, é um preconceito. Dizer, até porque talvez por ignorância, né? O nosso culto, ele nos leva para longe do templo em si e nos leva para a vida, nos leva para as esquinas, nos leva para as fontes de água, né? Em Porto Alegre a gente não tem muitas, mas a gente precisa ir lá fazer o despacho, ir lá acender a vela e cruzar com as pessoas. Então, nosso culto nos completa só, digamos assim, na proteção da nossa casa, né? Então, é um babado fortíssimo, menina. A primeira vela que está acende numa encruzilhada, a senhora não esquece. Não esquece, passa a polícia, passa a gente, passa cachorro, todo mundo sai olhando, mas a gente tem que, ó... E aí que também vem a questão do poder da fé, do poder do teu foco e da magia, né? A magia necessita de absoluta vontade e foco. Se tu te distrai, já perdeu a tua viagem. É um teste. Tá, mas é verdade que existe... eu sou ignorante no assunto, então eu vou te perguntando, né? É verdade que existe linha branca, linha preta, não sei o quê? Eu tô perguntando porque são coisas que eu ouço. Veja. Tipo assim, então ela é batuqueira, ela faz coisa, ela mata bicho. Eu tô falando sim. Sem mimimi. Ela mata bicho, ela destrói, ela faz não sei o quê pra amarração disso, amarração daquilo. Dentro da magia, tudo é possível. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar absolutamente claro. Sim, Ponto tanto bem quanto mal. Exatamente. Assim como tudo na vida. Né? Tudo, absolutamente tudo. E pontos de vista. Existe moral, existe ética, tudo isso existe dentro da magia. Segundamente, as manifestações de religião de orixá no Brasil são tão diversas quanto as pessoas. É como falar de preto no Brasil, né? Que a gente fala muito de colorismo. O negro tem 235 tons de preto. Inclusive, sabe Mariah Carey, que lá para os Estados Unidos, ela é negra, né? Quando eu descobri isso, ela é tão branquinha, tu fica assim, sim. Como pode? E no Brasil é exatamente igual. Tu falou em linhas, essas linhas geralmente são as linhas da Umbanda, que trabalham em 7 cores, portanto, as 7 linhas, porque eles acreditam que Deus, a força maior, se divide em múltiplas manifestações. Essas manifestações é toda a criação, os orixás, nós, as árvores, os animais, os bichos, etc. Então, dependendo de que tipo de força da criação tu está trabalhando dentro de uma linha e, claro, vão ter manifestações de entidades diferentes. Falei de nação, que não é Umbanda, né? Não é candomblé. É uma... Eu ia dizer que é quase como se fosse, olha que triste, o candomblé do Sul. Pra gente poder fazer o melhor paralelo possível, porque não existe, né? Sim, mas pelo menos pro povo entender, não porque existe. A gente tá aqui pra isso também. E também porque a gente está falando de orixá. Existem outras manifestações africanas no Brasil de culto que trabalham os seres que são inteligências também da natureza, mas recebem outros nomes, né? Como os voduns, ou os inquices, que são, digamos assim, culturas paralelas à cultura de orixá. Então, já tem aí um grande termo guarda-chuva. Falar de batuqueiro é falar de alguém que tecnicamente toca um tambor. Mas a gente sabe que até os Hare Krishna tocam tambores, não é mesmo? Exato! Então... eu sofri um pouco disso com essa... porque eu amo samba, né? Eu gosto do batuque. Que delícia. Né? Então, assim... Bom, quando eu vejo, aí as pessoas me perguntavam, mas então tu vais... Porque assim... Frequentas! Então, eu frequentei muito escola de samba. Sim. Que eu sempre gostei, porque ali o batuque era, né? E aquela bateria grudada no ouvido. Eu sempre tive essa necessidade do batuque. E a dança, ela é presente na minha vida, porque eu fui bailarina por 15 anos. Né? Essa postura, entendi toda. Isso. Então entendi. É assim, toca o negócio, eu já tô aqui.
né? Então, assim... Não, e outro corpo, né? Ainda mais percussão. Ela não Ela tem foi como. feita pra quebrar nossas estruturas já. Exato. Quando a gente vê, a gente tá assim, ó. É exatamente isso. Eu ia em casa, né? Tô fazendo alguma coisa, tô meio que me remexendo, aí vou até o chão, aí são essa menina de vermelho. Sabe, eu já vou assim, já gosto. Então mas nem todo mundo tem esse desprendimento, né? Não. Eu tenho mesmo, eu toco foda-se. Eu mesma não sei sambar. Ai, não, agora eu choquei. Eu fingi bem, né? Tenho anos já de Só no fingir ponto bem. e vírgula, no ponto e Quase vírgula sempre ali. assim, ó, o famoso sentadinho. Tá. Jogo de ombro. Esse aí não engana. Quem não, tem esse é jogo de ombro, tá salvo, é verdade. não pede pra... Eu seguro a criança. Sim. Mas a gente não pode se abalar, entendeu? Eu fiz CTG por causa disso, inclusive, pra aprender a dançar. Olha aí, CTG. Que loucura, né? Várias mesmo? voltas. Veríssimo. Gente, Vários cursos. olha vários ela cursos de trabalhando no fandango. CTG. Gente, Já puxei a polonese. olha aí. Agora mesmo eu tava dizendo pra menina que me maquia, eu tava brincando com ela, e aí eu brinquei assim, ó, amada, nesse momento, ela tava me contando uma história, eu falei, ajoelha e chora. Eu já chamei, ajoelha Não e pode chora. completar, a gente pode ser cancelada. Viu? Então, eu falei, não, parou com isso daí, vamos lá, já te dou um tapa na cara, a gente já ficou na brincadeira. Mas aí, ok, quando tu entraste pra isso, logo deu aquele match assim, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô gostando. Sim. Porque, veja bem, te falei que eu era uma criancinha batuqueira. Eu já cresci, eu enchi o saco da minha mãe pra minha mãe me iniciar. Quer dizer, minha mãe não me iniciou, quem me iniciou foi o sacerdote dela. Mas eu tinha 4, 5 anos de idade, acompanhava ela nas festas, eu bati o pé e não descansei. Até eu ir pro chão, o famoso chão, que é a iniciação. Então, aí eu fiquei criança, adolescente, briguei com a religião, achei que era tudo besteira, aquela coisa de, ter que ir. Quem quer ir todo domingo, todo sábado, todo qualquer lugar? Ninguém quer nada, né? Sim, a obrigação me revoltei, fiquei puta revolta. E aí, quando eu tinha 20 e poucos anos, aquela depressão da adolescência, mercado de trabalho, faculdade, tudo batendo, não sabendo pra onde ir, não querendo nada. Sabe por que eu fiz letras? Revelações. Olha. Porque não tinha nenhuma cadeira de matemática. Larguei aqui pra ti, tem o assim. ranço da matemática? Ranço absoluto das exatas. Eu tive Mas eu compreendo a necessidade das exatas no mundo hoje, certeza, graças a Deus. Não, isso aí. Ainda bem que tem pessoas que estão voltadas para isso. Para isso, amém. Pra gente poder focar no nosso talento, que é abrir a boca e falar, graças a Deus. Amém também. E no meio dessa crise eu pensei, bom, alguma coisa vai ter que dar certo. Fé, eu já percebi que não era o problema. Eu tinha fé demais até. Eu só não sabia aonde colocar. E aí eu comecei uma saga de pesquisar literalmente todas as religiões que haviam na face da Terra, porque eu pensei assim, o batuque eu sei que existe, o orixá eu sei que existe, que dá certo, mas não é pra mim isso, eu quero uma outra coisa. Quero uma outra coisa. Aí eu literalmente me virei de costas e fui. Até eu dar a volta no mundo e cair aonde? No mesmíssimo lugar. Porque ali já era o teu lugar, claro. Já era o meu lugar. Mas precisava dar a volta. E eu jamais ia reconhecer. Eu acho que tem uma frase que fala que a gente só conhece a saudade de casa depois que a gente dá as costas para ela. E aí eu senti aquele sentimentinho da volta, o filho pródigo, né? Volta. Somente quem voltou sabe. E aí eu percebi que sempre tinha sido aquilo que eu era panaca. Mas ok, eu acho que... Fui sutil agora. Panaca. Não, mas assim, eu acho que essa volta ela é importante também. Necessária. Porque ela nos confirma. Eu acho que é muito do que... quando nós nos conhecemos e conversamos, eu troquei contigo, né? Que eu também fiz essa revisão. Sim. E a revisão, ela é engraçada porque... A gente tem uma confirmação, mas não contente com a confirmação, aí tu vai lá e tu começa a cavar pênalti, né? E dizer assim, não, peraí, mas acho que não, olha só, porque apareceu isso. Será? Não, o será será assim. Que é? E se não for? E eu acho que o ser humano, obviamente, tu falou da necessidade de movimento que a gente tem. Sim. A gente é bicho, entendeu? A gente nasceu para se movimentar. Se a gente não vai, a gente não tem como voltar. Eu acho que isso é o básico. E eu acredito que os oráculos trazem isso pra gente. Essa confirmação, nem que seja a confirmação do óbvio. É isso que eu fiquei pensando. O óbvio é necessário na nossa vida. Sim, ontem eu ainda comentei, acho que num story, né? O quanto... a vida, quando a gente está bem alinhado com o nosso propósito, Sim. A gente vai recebendo essas confirmações. Então, é muito engraçado, porque eu vou encontrando pessoas que vão me convidando para projetos. E eu
conversamos, Sei como inclusive, é. sobre isso, né? Não gosto de fazer uma única coisa num mesmo lugar, com as mesmas pessoas sempre, porque a rotina, ela é difícil pra mim. Justamente pela questão do movimento Justo. e de gerar coisas novas. E aí, quando eu começo a dizer, não, mas isso, mas aquilo, ou será, e será, e será, e aí eu só vejo essas coisas, né? Só aparecem oportunidades, portas, novidades. E aí eu digo, tá, mas só um pouquinho, o que mais a senhora está precisando para se convencer, né? E são crenças, ok, são Claro. X anos fazendo a mesma coisa, X anos sabendo que aquilo ali é o caminho certo, que é a zona de conforto. Vamos colocar crença limitante, porque eu acho que nada crença resume limitante. melhor. Essa sentença, quem inventou merece um beijo. Merece. Crença limitante. E é assim, é o que fode a vida, né? Porque a gente não consegue dar um passo à frente, porque tem a crença, a pessoa não se abre. Exato. Isso que eu fiquei pensando, tá? Teve alguma formação específica só para eu entender com relação a tarô e búzios? Ou isso já teve? Não. Não tem faculdade, né? Não tem faculdade de búzios, É, não tem não, faculdade de mas tarô. eu imagino que Geralmente esteja dentro, a gente né? aprende dentro da espiritualidade, espiritualidade. praticando, literalmente. Tá. Então, o tarô, na verdade, foi a aquisição mais recente da minha vida. Eu comecei jogando búzios primeiro, que é uma viagem completamente diferente, complexa. No Brasil, inclusive, se instituiu a questão do búzio intuitivo. Olha! Existem 1000 maneiras de jogar búzio, quase sempre de acordo com a face. Eu tenho vários aqui para mostrar, então. Se a face com os dentinhos cai para cima, a gente tem o masculino ou sim. E se cai com o cortadinho para cima, a gente tem o feminino ou não. Então, de acordo literalmente com a caída, a gente tem um código. Ah, Dali já está saindo entendi. o Odu ou a leitura, mas no Brasil... Não. Então, assim, de acordo com a caída, que são vários búzios, a gente joga geralmente com 16 ou 21, a gente vê o desenho, a gente sente a intuição, o orixá fala com a gente, a própria esteira tem uma demarcação com as cores dos orixás. Isso eu ia te dizer, eu já vi, porque eu já joguei, Sim. assim, e já vi a forma como a pessoa fazia, e aí ela não olhava só isso, ou tipo assim, dependendo da distância que tava, olha, esse aqui tá Búzios lá. de tamanhos diferentes, então se cai um Aham. grandão perto de um pequenininho, pode influenciar na leitura, Sim. né? Que existe um obstáculo ou uma influência, enfim. 1000 leituras dá pra gente fazer. É quase parecido assim com ler a borra do café, ler nuvem. Aham. Sim, e aí tu que te empresta, né? A Exato. tua espiritualidade, tu tem que estar aberta para Justo. também escutar o que A tua tá tela sendo- mental, né? O teu É. espiritual, a E tua projetar. própria intuição tem que estar a serviço naquele momento. Sim. Mas tarô, já existem cursos de tarô especificamente. Olha. Eu comecei com baralho cigano e depois eu fui jogar tarô mesmo. Aham. Tipo, mais ou menos tudo do avesso, né? Que a galera não faz na internet. Claro. E me apaixonei. Acabei combinando essas ferramentas no meu atendimento, não só porque adoro, não só porque posso, porque podemos. Acho que isso é uma coisa muito interessante de Claro. dizer. Principalmente num terreno que é tão complicado que é a espiritualidade. Tem muita... Porque a gente parte de tradições, tem muita gente querendo dizer como deve ou como não deve ser feito. Aliás, a Aham. internet está cheia de juiz, né? Para isso. Nossa! Imagino... Fora as famílias, né? Eu ia falar, como psicóloga, tu entende isso também? Tu vê essa loucura? Muita Vejo. gente pegando um negocinho desse tamanho e se abraçando naquilo ali. Eu entendo, porque eu não julgo. Sim, Nunca julguei. sim. Mas eu entendo também que se aquilo vai ajudar a pessoa a ter um insight mais rápido do que ela teria em mais 2 ou 3 sessões e seria mais dolorido para ela, então que seja através. E vamos fazer um trabalho em conjunto, Claro. por que não? Até porque se a cabeça se abriu, talvez aquela que seja a ferramenta adequada. Exato, porque tem pessoas que já preferem, não, eu quero a psicanálise tradicional. Ai, ou, não, dá eu pra quero... escolher. Dá pra escolher a técnica. Eu já Sim. não sou muito da psicanálise tradicional, porque ela é mais lenta, ela é mais profunda, ela é longa, né? Então a gente não é a minha. Quando eu trabalho e quando eu atendo, é assim. Na linha cognitivo-comportamental, que ela é bem objetiva, então ela escolhe, Adoro. né? Ok, qual é a nossa questão aqui? Então nós vamos trabalhar esta questão, vamos entender o esquema desta questão, que com certeza está se reproduzindo nas outras todas. Absolutamente. Né? É um mapa, né? A gente começa com o dedão do pé e... Isso, sabe o que vem. No oráculo é E igualzinho, mulher. Então, e na outra é a breve com uma orientação psicanalítica que a gente fala. Mas aí ela vai de 8 a 12 sessões. Então, o que a gente faz?
combina. Um bom tempo também. É um bom tempo, mas a gente combina. Então, a pessoa escolhe, tá, de tudo que eu tenho e que tá me incomodando, porque Sim. a sensação é de que é tudo ou muitas coisas. E nem sempre. Aí a gente escolhe, elege um conflito e trabalha aquele conflito. Entrega empacotadinho com laço lindo, ok. Quando tiver outra demanda, vem e a gente trabalha outra demanda. Porque as pessoas não têm também essa abertura, e aí eu trago isso não somente por conta da questão da espiritualidade, mas para psicoterapia também, tem muito preconceito. Ai, se vai fazer terapia porque, tá com probleminha, tá louco, já tem que se medicar. Ainda temos muitos ignorantes, e eu sim me atrevo a usar esse termo. Porque mesmo com todo este tempo, né, de estudos, de comprovações, enfim, autores que trouxeram coisas maravilhosas. Tem uma, inclusive, que eu falo, e aí foi onde residiu a minha grande crença. Melanie Klein, ela traz muito a questão da relação mãe e bebê, né? Sagradíssimo, inclusive. Sagradíssimo. Eu fui uma criança que não mamei, não peguei o peito da mãe. Ok. A teoria de Melanie... Bebê independência já aí, né? Acaba virando, A minha mãe, eu nasci em Passo Fundo, não morei muito tempo lá, mas era interior, né? E a minha mãe disse que as enfermeiras ficavam apavoradas, porque jorrava leite dela, assim, né? Bah. E eu fazia cara de nojo, eu arranhava, porque eu não queria aquilo. Não era pra mim, entendeu? Ela chegou a amamentar outras crianças, e eu namorei alguns negros na minha vida, e ela sempre brinca que, eu acho que é por isso, porque eu alimentei uns negros porque era tanto leite, aí tinham as amas de leite, aquela época, né? Não que seja tão velha, mas também não tão nova. Ainda tem banco de leite, dá pra doar, gente. Exato, isso aí. Mas aí, o que aconteceu? Com 7 meses de gestação, eu já precisava usar aquelas conchas que as mulheres têm que usar para que caia o leite, porque eu já tinha muito leite. Uau. Eu, grávida. E aí eu só que, no fundo, se tu me perguntasses assim, tu quer esse momento, a amamentação, teu filho dependente de ti, eu passava. Mas eu dizia, olha, eu vou ver como ele vai se demonstrar pra mim. Vai que ele puxou a ti, né? Então, a teoria de Melanie Klein traz isso. Não existe outra maneira. Porque o filho da mãe que não mamou não vai mamar. E o mais impressionante é que o meu filho fez os mesmos movimentos e caretas e arranhões que eu fiz na minha mãe. Quanto da tua genética já foi carregada disso, né? Passou adiante, eu quero dizer. E eu fui a única, porque os meus irmãos não. Os meus irmãos... Luísa, tu é mais jovem, mais velha? Eu sou a mais velha de todos. Então, assim, eu já vim, né? Poderia ser uma tendência, não se confirmou. Não se confirmou. É da Kelly. Né? Isso é muito louco. E aí, quando ela falou assim pra mim, ela disse, Kelly, mas ele tá fazendo igual a ti. Igual. Pra não te deixar mentir, né? Eu contratei enfermeira achando que o problema era comigo. Que eu não tinha dom. Que eu isso, sabe? Eu me achando uma bosta. E aí ela falou assim, mas meu bem, e Melanie? Onde está Melanie? E aí, caiu a ficha. Naquele dia eu parei de forçar. Sim. Eu parei de dizer... Que tinha muito mais da tua expectativa do que da necessidade, aí foi aquela né? coisa maravilhosa. Tira leite, que bênção. Aí foi uma libertação pra mim e pra ele, entendeu? Sim, foi bom pra todo mundo, que loucura. Foi tudo lindo. Mas aí que eu te falo, o preconceito da história, porque ou é batuqueira, ou porque é psicóloga, ou porque não sei o quê. Sempre vai ter um motivo. Ou é porque é rápido demais, ou é porque é demorado demais, ou porque tu não vai direto ao ponto, ou é porque tu vai direto ao ponto. E assim, a gente tem como criar uma linha, ou... tentar pensar numa galera aí, os mais ricos, os mais pobres, os mais preconceituosos, o perfil das pessoas que te procuram. Tem como a gente pensar nisso? Tem, obviamente, porque as mulheres são muito mais abertas à espiritualidade. Isso é, feliz ou infelizmente, é o que acontece. Mas abertas? Tipo assim, eu chego e falo assim, oi, tudo bem, olha só, vim aqui porque eu isso, e falo para as amigas, ou ainda tem muito daquela coisa... Não, não falo, mas venho aqui. Depende, aí depende. Mas veja, o público é 80% feminino, os outros 20% se dividem entre as gays e os héteros. Raríssimos os héteros, mas geralmente eles já têm uma espiritualidade. Já são espíritas, já são batuqueiros, já são pessoas que sabem o poder do oráculo. Tá. E aí, os assim, raros... esporádicos é aquele que minha mulher disse pra eu jogar, disse que dá certo, tô com um negócio aí. E sempre uma coisa muito prática. Sim, então é um negócio pra pontual. Justo.
vou fazer uma cirurgia, vou morrer? Putz, sério? Vou vender meu carro. Esse cara que não gostei da cara dele. Vendo meu carro, não vendo? Será que vai me passar para trás? O homem é muito prático. A mulher geralmente vem assim, estou na encruzilhada da minha vida, não sei o que vou fazer. Claro, vamos conversar. Jogamos as cartas aqui, vemos as tendências, aí conversa vai, conversa vem. Ela diz assim, então... eu tenho um emprego, aí tu descobre que é um emprego, né? Ah, sim, porque ela largou. Eu tenho um boy, então... Aí tu vem descobre o que é o boy. boy. Ou é a girl, ou é... Não interessa. Claro, ou é todo mundo junto reunido e tá múltiplos. tudo certo. Uhum. Ou não quero ninguém, mas tem gente que me ama, tem gente que tem culpa, porque tem uma pessoa apaixonada por ela, e ela não corresponde, ela fica pensando, por que eu não consigo amar de volta? Assim como tem pessoas livres de culpa. E aí, como tem pessoas com 1000 caindo ao redor e não tá nem aí. Tá, e aí parece o quê, né? Eu fico pensando, porque na verdade não tem problema. Não tem. Mas só tem que falar, né? Mas tem muita gente noiada, entende? Tentando preencher expectativas alheias e esquecendo das suas próprias. Ai, que ranço. Acontece com a gente. Quem nunca? Quem nunca emprestou seu brilho brilhoso para alguém brilhar mais e se esqueceu de si mesma? Quem nunca? Eu acho que já fiz, mas eu vou te falar Principalmente que... as mulheres fazem muito mais do que os homens, porque a gente tem mais empatia, se coloca mais no lugar do outro, se enxerga muito mais como ferramenta na vida do outro. Os homens não costumam se enxergar assim, pelo menos os que conversam comigo. A gente não se coloca assim. Geralmente eles são provedores, estão com problema, estão sem emprego, ou tem alguma questão de saúde, está com problema com o filho. Mas ele não pensa assim, o que eu posso fazer para solucionar essa questão? Ele pensa assim, esse problema está acontecendo, por quê? Eu já sou completamente diferente. Eu já penso assim, se eu entrei na vida dessa pessoa é porque alguma coisa, algum objetivo tem. Mas é que tu é uma mulher desperta. O espiritual não dá ponto sem nó. Olha, viu? Ela tá dizendo que eu sou uma mulher desperta. Anotem isso. Fiquem com medo de mim. Guarda esse recorte. Gente. E quando eu digo desperta, eu não quero nem dizer assim que tu te iniciou numa espiritualidade específica, ou que tu tem uma caminhada de X, Y anos. Isso não interessa. Na prática, tem gente que nasce desperto, né? Nasce sabendo olhar para o outro. Nasce sabendo que isso aqui não é nada. Com certeza. Isso aqui é só o nosso luxo temporário pra gente brilhar no nosso glamour, mas o que importa é o que a gente vai levar para o outro lado. A diferença que a gente faz na vida das pessoas. Esse patamar fez eu enxergar que eu não precisava e não deveria ficar com o meu dom só para mim, vamos dizer assim. Não sei se tu já chegou a ter esse... Aí que eu tô te falando do dom. Eu acho que o propósito, ele tá muito no que eu entendo que é o meu papel, que é comunicar. É comunicar, é poder olhar, né? Quando eu me dirijo para as pessoas que nos acompanham, eu tento trazer essa conexão e por isso eu sempre falo aqui que eu trago questões minhas para humanizar e para entender que eu sou uma mulher como qualquer outra que vivo essas coisas todas, como todas já viveram. Claro que eu já me apaixonei, já fui traída, já quebramos traí, a cara, aquela coisa óbvio, toda. né? Mas assim, em algum momento eu entendi que as pessoas apareciam na minha vida e eu tinha sim alguma missão. Agora eu vou dizer outra coisa pra tu. E se não só tu tem uma missão para com essas pessoas, Claro. mas essas pessoas têm uma missão para contigo, tudo ao mesmo tempo agora, Tá. e que às vezes a missão de algumas pessoas são só passar na nossa vida. Eu vejo a maioria das pessoas presas, porque eu acho que é aí que vem o conflito, né? Da nossa incapacidade de nos abrirmos para a mudança. Ponto aí. Eu acredito que o universo espiritual é tipo um grande milkshake. Tá sempre sendo sacudido, tudo tá sempre mudando, é que nem uma grande praia. Nada fica no lugar, apesar de parecer tudo mesmo, né? Então, a espiritualidade vem com a sua frequência de transformação e tenta nos fazer vibrar junto dela para a gente perceber que bobagem, quanto a gente está preso no nosso ego, quanto a gente está preso em promessas que a gente fez sem se dar conta do peso que elas iam ter pra gente. E até daquelas que... ainda conversei com uma pessoa ontem e disse, mas e será que essa crença não é uma crença da tua mãe? E que tu estás precisando ainda confirmar e atender ao que a tua mãe espera de ti? Fulaninho, quem você está tentando honrar com esse comportamento autodestrutivo? Para que aquela pessoa seja vista, honrada, lembrada. Mas e aí a pessoa que tem esse jeito Kelly, que... Jeito Kelly, gostei, vai. O jeito Kelly de ser, aquele bate-cabelo, né? Eu fiquei pensando, porque assim, eu sou vista como uma mulher com postura, com força. Vero.
Que bom. Continue. Legal, já gostei. Check. Check. É uma mulher autossuficiente. E se eu te disser, eu não acho que as pessoas estão erradas. Por quê? Porque eu já quebrei Ai, que muito. egóica! Desculpe, né? Tem que ser mesmo. Não, a gente tava brincando até antes assim, a humildade passou assim, mandou lembranças à humildade. Não está no meu treasures. Não veio. Mas assim, capricorniana, com um ascendente em leão e a lua em Áries, né? Só coisa boa, gente fácil de conviver. O que eu falo do jeito Kelly, e talvez as pessoas tenham razão, eu parei de brigar com isso quando eu entendi ao que elas se referiam com relação à autossuficiência. Eu não arrasto corrente, eu não me queixo, Graças eu não a me Deus. vitimizo. É difícil, né? Porque isso é o que a gente tem como crença maior. Eu vivi tal coisa. O cara me meteu um par de guampas. O meu filho fez tal coisa. Quando a pessoa começa assim pra mim, eu já começo assim, pois então, daí eu já mudo de assunto. Primeiro que eu não vou conviver com essa pessoa. Não, primeiro que se tu entrar na vibe, tu tá entrando no baixo astral. São Isso. 2 pra arrastar as correntes. Exato. Porque tu tem que dar razão pro sofrimento da pessoa, porque ele aconteceu, é real. Mas uma Óbvio, coisa né? é reconhecer o sofrimento dela e dizer assim, o que tu vai fazer com esse sofrimento agora? A dor, o soco, a gente pode não segurar, mas agora, sabe? A chafurdação é 100% opcional. Mas algumas pessoas precisam primeiro validar os seus sentimentos, entender que aquilo que bateu, né? O que se levantou diante da ação é justificado. Tipo, não tô louca, doeu mesmo. Claro. Foi canalice. Ok. Claro. E algumas pessoas só não vão pro próximo estágio, vamos dizer, do luto. Aham. Ficam presas ali no eterno. Olha o que fizeram para mim. Esse é o ponto pra mim, porque o luto ele tem que ser vivido. Ninguém aqui tá dizendo que não, que a gente tem que negar o luto. Não, ele tem, inclusive pra poder resolvê-lo, ele tem algumas- que ser vivido, né? Não pensam, né, talvez, que tu seja meio insensível, porque. Total. É assim, fria, né? Na relação homem e mulher, eu sou sempre assim, nossa, mas como é que eu ouço? Eu já ouvi muito, mas assim, arredia. É que, na verdade, eu sou assim. O meu afeto, ele não é um afeto do ficar alisando a pessoa. Mas não precisa ser touch Eu pra gosto. amar, né? Mas é uma coisa. Eu gosto, mas assim, no momento que eu tiver afim, eu vou lá e faço, entendeu? Que nem um Mas- gato, não é mesmo? Isso aí, mas se me obrigar, ou se, assim, ó, se eu tô pronta pra fazer e a pessoa diz, poxa, mas você não vai... Eu tava indo, mas agora vai ficar mais 15 dias. Eu, às vezes, não quero. tenho essa. Não gosto que mandem em mim. Não, eu gosto, detesto. sabe? Eu detesto. Eu vou dizer, eu já falei isso. Eu só consigo ter uma relação quando a pessoa é um complemento, porque a minha energia, ela é dominante. E isso eu sei. E não é que eu... Gente, energia dominante, e a Yasana, acho que ela melhor do que ninguém pode nos esclarecer, não é que eu domine as pessoas, porque eu domino a mim. Mas a questão é que as pessoas esperam que com os eventos eu vá reagir como a boiada toda, entendeu? E aí a Kelly tá lá pleníssima. Por Só isso, que não. que assim, um brinde às despertas do mundo. Tu é uma mulher desperta aqui, ó. brinde. Tantã. Graças a Deus, porque é nessas horas que o bicho pega e alguém se levanta. Tu é o tipo de pessoa que se levanta, não sai correndo, não sai gritando. Entendeu? Não. Que não desmaia num canto. Isso é... Porque e isso. tudo bem se tu desmaiar num canto e se tu sair correndo, deixa eu beber antes que o brinde, né, evapore. Peraí. É verdade. Eu acho que tá tudo bem tu ter as reações que tu tem. Eu acho que essa é uma grande jornada que as pessoas precisam se reeducar para entender que não existe um único parâmetro de ser humano. Não tem, todos são válidos, todos são lindos, todos podem. Claro. Todos podem. Mas aí tem gente que ou te inveja porque queria ser como tu. Pois é. É complicado isso. Não invejem, amiguinhos, não inveja é feio. É feio. Acho feio. que, e outra... É feio porque tu deixa de dar luz para ti mesmo. Isso. As e tuas aí, possibilidades, o teu jeito de fazer as coisas. Ou as pessoas vão ficar assim, por que tu não faz como eu faço? Então é sempre uma grande projeção. E tu não Sempre. vai agradar ninguém nunca. 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 E aí, as pessoas que têm poder sobre si mesmas, que é aí que eu falo o valor da espiritualidade. Tu não precisou entrar numa igreja, rezar 1000 ave-marias para descobrir quem tu era. Tu viveu a vida. Tu prestou atenção. Tu se observou. Tu viu que sentimentos que se levantavam, que reações te faziam bem, que reações te faziam mal. E tu Sim. decidiu, vou lapidar o meu jeito Kelly de ser na vida. Tem gente que não se dá esse direito. E quer mas- tirar esse direito dos outros. Dos outros. Eu vou te dizer que, inclusive, na própria psicologia, porque a gente é obrigado a se emprestar, né? Enquanto instrumento, enquanto a gente está lá estudando, assim como na espiritualidade.
E aí eu tive... Eu sempre tive uma coisa muito clara da verdade. Adoro a verdade. Eu não consigo trabalhar com aquilo que não é verdadeiro pra mim, que faça Sim. sentido pra mim. E isso E é ninguém muito... deveria, entendeu? Ninguém deveria, mas concorda comigo que ainda estamos... E, gente, me perdoe, mas puta que pariu, assim, 2022, Cara, quase tu tirou as 2023. palavras da minha boca nesse segundo, em pleno 2022. Olha aí, as pessoas estão, sabe, assim... vivendo meias verdades, meias vidas. Agora vamos botar Meia uma coisa foda. na mesa? Vamos botar uma coisa na mesa bem bonita? Vamos. Quem vê clique, quem vê close, Então vê o corre. não vê o corre. O que importa hoje? Definitivamente. O close. A gente tem 1 milhão. E isso, na verdade, eu já tô com um papo meio de vó, porque fui criada pela minha, eu sou velha mesmo. Mas eu tô preocupada com os adolescentes, com as crianças que estão crescendo com essa falta de referência de humanidade. Exatamente. Apesar de que hoje tu vai ver um filme, blockbuster qualquer um, o personagem já é o desajustado, que ganha os poderes, né? Que ganha a aventura e se encontra no Sim. mundo. Então já tá tentando pescar as pessoas. Olha com o que a gente está se identificando. Sim, exatamente. Eu gosto muito de filmes dos anos 80, com todo respeito, porque tem umas coisas perigosas já ali, né? Sim, Perigosas. é verdade. Mas é a era que tem mais filme com crianças. Eu adoro uma criança protagonista. Não tem mais. Sim, é verdade. Só tem nos desenhos da Pixar, enfim, nas animações, né? Sim, Mas não sim. tem mais criança inteligente. Eram crianças que eu vou dizer assim, ó. A maioria dos roteiros, tu troca o ator criança para um ator adulto, o texto não muda. É tão interessante. Como as crianças eram para frentex. Olha o Macaulay Culkin, menino esqueceram de mim. Esse menino se destruiu. Não, primeiro, o menino curtiu a casa como uma criança deve fazer. Amei. Achei top. Segundo, ele não se mexeu. Ele era um ídolo, né? Pra nós, assim... Poxa, eu achava o máximo aquilo. Eu tava doida pra ser esquecida em casa. Eu também cheguei nessa... Eu pensava nos gadgets que eu ia fazer, entendeu? Cadê essa proatividade? Por que a gente não incentiva isso mais? Né? E aí também a gente vai ter que olhar para o nosso universo. A gente veio, obviamente, estamos recebendo aí o século XX, sabe? Espremidinho. E jogando agora no início do século XXI em cima das pessoas. A gente está com valores que já não fazem sentido no nosso mundo. O planeta já não vai mais dar pé. Não vou descer o nível aqui, mas veja. O que a gente está querendo? A gente não tem essa educação para saber o que a gente deve querer. Qual é a nossa verdade? Mas acontece que eu fico pensando que... É porque a verdade dói, né? Crescer dói. Crescer. E a pessoa É tem escolher. medo da dor, né? Eu fui muito criticada no início da educação, né? Da minha relação com meu filho. Mas eu me peguei essa semana, ele falando assim pra mim. Não, mamãe, eu até queria te falar que a gente tem que se organizar para reservar 5 anos. 5. Just 5. Porque eu quero passar os meus 6 anos lá no meu Dindo, que mora na Califórnia. Porque eles têm uma relação, e isso é lindo. Com certeza isso é espiritual, tá? Porque eu e meu irmão somos muito parecidos. Somos filhos do primeiro casamento, né? E aí depois a gente... Literalmente aí no caso, né? A genética toda. A genética, isso aí. E aí se botar uma foto do meu irmão e do meu filho, do meu pai e do meu filho, são iguais. E o meu filho, ele tem... O meu filho nasceu, meu irmão não estava mais aqui. Ele já tinha ido embora. Eles nunca conviveram, então. Nunca conviveram. A gente comemorou o aniversário dos 2 anos dele lá. Ele tem lembranças claríssimas. Bom, pra ele é 5 anos, ele lembra semana passada, tá certo? Mas assim, eles ficam 2 horas em chamada de vídeo. São parceirinhos, né? Aí, e o meu irmão começa a contar isso e aquilo. E claro, eu vejo um mini irmão, porque ele tem o mesmo comportamento, Sim. até na brincadeira, enfim. Mas a maturidade emocional dele tem a ver com o meu desprendimento. Ele pôde se jogar no mundo. Eu tenho certeza, tu pode até me corrigir, que tu não era uma pessoa que levava teu filho pro parquinho e não deixava ele botar a mão na terra. Não. Que ele caía, tu devia, assim, vou olhar, ver se ele levanta sozinho. Aliás, eu Certo? nunca nem levava no parquinho, porque eu não gosto da coisa lúdica. Ah, é? Não tem Não paciência? gosto. Não. Eu acertei... É onde foi dá uma os maiores combinação. arranca-rabo, na real. Não, exatamente. As crianças, elas se pegam. Não, como ele é muito, muito obediente, muito organizado, assim, né? Isso eu deixei pro pai dele. Mas eu gosto, assim, do... mamãe, o que tu tá fazendo? Tô tirando a louça da máquina. Quer me ajudar? Vai me alcançando. Aproveita e recolhe as tuas roupas do banheiro, traz pra colocar dentro da máquina. Mãe prática, amo. É assim que até a gente porque conhece é o o mundo. seguinte, eu quero que ele seja... Se ele vai ser lindo, maravilhoso, gostoso, não me interessa. Eu quero que ele seja educado, que ele seja um bom homem
para a sociedade. Até porque homem gostoso Não é o gostoso que a gente, né? não tem nada a ver com a embalagem do homem. Definitivamente. Aliás, a gente é linda, é fácil falar sendo bonita. Tu não acha que é fácil falar sendo bonita? Eu sei como é complicado. Não, até porque é uma manutenção, é uma energia, isso aqui tudo. É. Mas no fim do dia, tu não vai querer roçar o pé com uma pessoa... Claro! Alma cebosa? Sabe que eu vou te... Adorei. fim, Eu é vou isso. falar pra vocês uma coisa. Eu sempre disse que eu tive episódios psicóticos na minha vida. Eu acredito. Que foram aqueles que eu disse, eu fiz caridade, amor. Porque isso aqui, sério que eu peguei essa pessoa? Quantas de graça a gente já distribuiu, Glória, entendeu? sabe? Me Quantas tenteadas? Nossa! Quantos já tá ali mesmo, vamos? Isso. Para chegar agora e a gente poder dizer, só vou no que eu quiser. Mas eu vou te dizer, mas teve uns episódios psicóticos que tinha match mesmo. É mesmo. Eu, putz. Sim. Aham. Pra tu ver que, primeiro, pegada não tem cara. Não. Energia não tem cara Não também. tem cara, Às vezes tu não olha tem pra cara peso, da pessoa não tem- e ao não, vivo... não. Exato! Ou então, assim, ó, ai, esse cara é gato, esse cara serve pra ti. Eu sempre odiei isso, essa coisa de combinadinho. Ai, vamos fazer É a tua combinadinho. cara, tipo assim? Tipo ou, assim. sei que tu vai gostar. Não, é tipo a tua cara. Eu acho que vai combinar contigo. Tipo aquelas coisas de amiga, adolescente. que Famoso vai... escurinho, né? Aham. Aí eu, não. E aí, ou então amigas dizendo, ai, mas esse cara é feio pra ti, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Eu já tive muitos namorados bonitos, óbvio. Mas assim, também tive muito namorado feio pra... Mas, gente, Mas assim, feio, feio. gostoso, né? Delícia, pegada ótima. Então, o que eu acho é o que... eu adoro que... Gente, eu comentei antes de começar isso aqui, mas o Rafa Neves, eu vou falar O dele Rafa aqui. um dia vai vir pra frente das câmeras Vai. pra gente dar uma O ostentada. Rafa vai, porque assim, o Rafa, Rafa. ele é top. Ele entra Top. no conteúdo, cara, e assim, ó, ele ri, ele chora, ele O cara se se emociona. entrega, entendeu? Ele foi um dos caras, assim, ó, assim que chegaram as taças da Afrodite, ele recebeu, porque ele é Afrodite, ele tem uma energia da porra, esse cara Rafa. merece. Preciso Show, Rafa. reconhecê-lo. Não, verdade, ele é top. Fora essa jupa de Ou milhões seja, dele, né? um gostoso. Um gostoso, é isso aí. Isso que importa. Aí a gente começa a pensar, poxa, então porque tu é... Aí vem as crenças limitantes de que eu não posso me emprestar e olhar, ou numa relação eu não posso descobrir que, ok, mesmo me relacionando com alguém, eu ainda preciso estar comigo. E esse é o Eu grande ia barato. dizer que eu achei que tu ia fazer um outro paralelo aqui, que também não... Já parou pra pensar todos os caras feios que estão assistindo esse podcast agora, que pensaram, eu podia ter dado em cima dela. Adorei. Pessoal, assim, ó, né? Você sabe como é que é, né? Agora é complicado, entendeu? Agora ficou bem ruim, né? Fica Mas, difícil, assim, mas a gente nunca sabe. E os feios nunca que eu sabe. peguei, não se ofendam. Porque eu tô aqui elogiando vocês Ai, por quantos outras estão pensando assim, coisas. será que sou eu? Aquele a feio, fila. será que sou eu? É. Mas não importa. De Não. novo, feio não existe. Exatamente. O que existe é gente com luz, gente que sabe o que quer, gente que faz o bem, gente que corre atrás do seu e, preferencialmente, eu sou a favor, cada vez mais. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Eu sou muito a favor dos anti-empata foda. Essa é a minha vida. É o que eu digo, gente bem comida não incomoda, né? Não. E aí serve pro homem, pra mulher, que na verdade, Bem anatomicamente, comido, a pode mulher estar é que se come. auto-comendo sozinho. Exato, e ser isso é muito... Aliás, meu amor, se tu não incomodar, já tá ótimo, Aliás, né? tem gente que nem quer ser comido, mas tu não tá feliz. Tá entendendo? Exatamente. Eu tenho uma necessidade de espaços comigo. Eu até acho que te comentei sobre isso quando conversamos. Eu preciso, né? Mesmo me relacionando com alguém, eu preciso de espaços, Muita gente precisa. mas não comunica. E aí começa o quê? Surta. É claro, ficar puta, porque a pessoa começa assim, tipo, hoje eu queria assim, ó, tomar um banho, calma. Aqui, ó, silêncio. Isso. Eu quero assim, ó, eu e meu cachorrinho, o Brute. Brute, né? Óbvio que não poderia ter outro nome. O Brute, ele é o meu parceiro. Então, assim, a lembrança que eu trago do momento Kelly com ela mesma é ela... E olha que incrível, é tu e o Brute. Eu e o Brute. Não é tu não tá sozinha, tu tá com um aliado espiritual, porque os animais Nossa, e ele é muito... nos muito recarregam, nos curam, Ele nos é exatamente... ensinam, Isso, nos porque ensinam a amar. foi Nossa. ele que me deu o ok pra eu ter filho. Tá Porque entendendo? porque eu pensava assim... Eu não Olha, sei esse cuidar de recorte ninguém. vai virar uma loucura. Repete o que tu falou. Ele me deu o ok pra ser mãe. Brute the dog. Foi ele. Porque E eu tenho certeza que sim. ele despertou em mim um cuidado e uma coisa de gostar de estar. Tanto é que ele gosta muito mais de estar comigo do que o meu próprio filho. Porque meu filho se basta, né? O meu filho, eu digo, vem ficar aqui e Independentão. tal. Ele diz, obrigada, mas eu tô bem no meu quarto. E vai Mas dizer eu o quê? gosto que ele diz obrigada, não obrigada. Uma criança elegante, entendeu? É Finesse. um lorde.
Eu não ia entregar pro mundo menos que um lorde, né? Perfeitamente. E o Brute, que é o meu primogênito querido, que eu falo, ele tem isso, ele percebe quando eu chego mais quieta, quando eu preciso estar mais sozinha. Ele só vem dar aquela encostada, uma bundada que eu digo assim quando eu tô deitada. Tipo, ei. Se encosta ali ele fica. E ele dorme longas horas comigo, porque uma das coisas que eu preciso muito é dormir, porque a mente é acelerada. Bom, mas pensa nisso aí, né? A senhora é uma turbina. Pois é, então. E conviver com pessoas como eu deve ser um desafio também, não? Depende. Do quê? Se tu quer transformar uma pessoa como tu, a pessoa vai cansar tu, vai cansar, todo mundo vai cansar, Não, certo? não. Porque assim... Eu apenas não deixo a pessoa passar, entendeu? Porque tu tem barreiras. Uhum. Eu acho que assim, a gente está falando aqui para uma humanidade que, a grosso modo, está com medo de colocar suas barreiras. Tem vergonha ou tem culpa de colocar suas barreiras. Por isso que eu digo que assim, se chega uma Kelly prontinha, do jeito que já tá, talvez seja a coisa mais simples do mundo. Tu diz aqui, tu vem, mulher, o ser humano quase sempre é uma caixinha de surpresas, tá sentindo a coisa, não tá reconhecendo que tá sentindo a coisa. E aí, se o outro diz, não, mas é espumante aqui que tá dentro dessa taça. Por isso que você está sentindo esse sabor. A pessoa diz, não tem taça, não tem espumante, não tem nada, tô até com sede. Eu fiquei pensando... A negação. Negação. É um nome, negação. Eu acho... E são os mecanismos de defesa, aí, fazendo um link com a psicologia. Agora, eu ia mais dizer, quando o primitivos. psicólogo, talvez, te faz chegar naquele brainstorm, te faz aquela pergunta, aquela da epifania, que o cara já sabe a epifania até que vem, sabe? Eu adoro, Sim. eu adoro. E o universo espiritual, a gente está tendo um aconselhamento com propriedade. É mais difícil a pessoa se fazer de salame. Então, assim, se a mãe falou, o irmão falou, o colega do trabalho falou, o patrão, o filho, tanto faz, vem um profissional, vem alguém que, a princípio, está dizendo coisas porque tem esse entendimento. Sim. Tu não tem como mais fugir. E eu acho que é por isso que muitas pessoas evitam a facilidade de resolverem a sua vida quando podem. É porque daí também vai acabar a desculpa. Aí a pessoa vai se prender no quê? Ela vai ser obrigada a ser feliz? Quer dizer que, opa, É como difícil assim? ser feliz? E outra coisa, já parou para pensar assim? Eu passei por episódios de depressão profundíssimos na minha vida. Eu acreditava que existiam pessoas que nasciam para sofrer e pessoas que nasciam para serem felizes. E, infelizmente, eu tinha caído do lado errado da cerca. Então, tudo era um peso. Tudo, acordar de manhã. Bom, Arrastar corrente real, assim. arrastar correntes era meu esporte favorito. O segundo era a ironia. Olha! Eu era uma pessoa que tinha muita raiva. Claro. Muita raiva, mas é óbvio, era um pedaço de mim que sabia que estava tudo errado e que tinha que ser consertado. Quando eu ingressei, então, gosto de falar assim, eu na terceira pessoa, que eu me sinto muito chique. Então, quando ingressa a Yasana aos 20 e poucos anos na realidade espiritual, eu tive que botar a cara no sol, menina. E aí eu tive que perceber que era eu mesma amarrada numa corda que estava presa a nada. E aí, opa! Mas a corda tá aqui! E querendo catar quem tava te prendendo e era tu mesmo. Exatamente. E aí eu tive que fazer o que eu entendo que as pessoas não têm paciência para fazer, não têm coragem para fazer e não têm... Talvez a ignorância que tu colocou no início, né? As pessoas são ignorantes do bem que faz passar por essa tempestade, porque do outro lado vai estar com a bonança. Claro! Vai estar com a confiança de quem tu é para enfrentar qualquer tempestade. E aí eu te digo, é foda, né? Olha, se fosse Segurar foda, a coroa. era bom. Se fosse foda, a gente estava sorrindo. Tava... porque eu sei o quanto eu me coloco de forma profunda e muito clara. Acho que isso facilitou, Clareza. sim, as minhas relações, tanto de amizade, né, relações amorosas, enfim. E uma coisa muito engraçada é que toda vez que eu discuti no meu casamento, ou que, de repente, eu ouvi assim, mas isso não é legal, isso eu não gosto. Olha, eu não te vendi de gato por lebre. Tu me conheceste assim. E olha que delícia tu poder simplesmente dizer, eu sempre fui sincera. E sempre fui, porque não é uma coisa do tipo, mudei. Sim. Que eu acho que a gente também tem que saber reconhecer. Porque às vezes a gente muda também. Muda e não tem problema, tá tudo certo. E, assim como o outro pode mudar, eu posso mudar. Mas não era o caso. E aí é um momento em que a pessoa tem que olhar pra ela e dizer assim, peraí, será que eu não gosto mais então do jeito que ela se apresentou pra mim? Essa que crescemos pra
direções diferentes. Exato. Ou daqui a pouco eu só tô implicando, né? Ou, porque uma coisa é assim, no início, vai construindo, aí vem a rotina, aí vem um monte de coisas que são os nossos desafios. Sim. E aí eu lembro que... E aí eu dei um exemplo uma vez. Eu falei, a primeira vez que eu saí pra jantar contigo, passou um cara, e eu sou assim mesmo, tá? Com homem ou com mulher. Óbvio que mais com homens, porque é a minha preferência. Mas daí, assim, passou... Veja bem, né? Aí passou um cara, eu falei, meu senhor, esse homem é pró-divórcio. Que isso? Gostei. Eu também sou uma cutuca Débora ainda. Digo assim, paixão, olha ali, ó. Olha ali. Viu? Tá vindo, tá indo. Tá olha ali, paixão. Não, assim, cada coisa que vem pra te Que desafiar... é bonito é pra ser visto mesmo, até Assim que olhar. E eu penso a mesma coisa, assim, porque como as pessoas me olham e comentam também, então quer dizer, né? A gente tá acostumada, meu amor. Eu vejo, eu O sei. mundo tá aí pra isso, pra gente admirar, senão a gente não existia nem alfaiataria, certo? Exato! Não tinha moda, não tinha enfeite, tinha. não tinha Oxum na vida da gente. Não tinha beleza, não tinha autocuidado, sabe? Afrodite tá aqui justamente fazendo ali o laço greco-romano, mas é esse mesmo princípio, o princípio da força da beleza. Olha que coisa louca, eu vou contar pra vocês como é que nasceu, eu não sei se eu já falei isso aqui, acho que não. Como que nasceu o Afrodite. História de origem, rufem os tambores. Guria, é uma coisa muito, muito doida, porque assim, ó, foi tão rápido, mas tão rápido, porque eu tava sentada com o sócio aqui do estúdio. Tá. Um colega podcaster. Quer dizer, tu já chegou querendo um podcast? Esse Eu era o momento? Ele já existia, só que ele não tinha nome. A gente estava fazendo outras partes aí da combinação. E aí a gente começou, tá, mas e o nome? E o nome? Eu e o sócio, né? Conversando. Chegou esse colega. E aí, ele é muito tranquilão, enfim. Um beijo pro Enzo Bretos, inclusive, porque Beijo, Enzo. Não, ele mandou muito. Ele falou assim, deixa eu olhar pra ti. Fez uma leitura, assim, da tua energia. Assim, ele falou, eu não sei, alguma coisa com deusa. Eu acho que, não sei, Afrodite. Assim, ó, não existiu outro nome. E aí eu fui... Bateu, né? Assim, aí eu me grudei, né? Falei, Afrodite. Só que com certeza, e aí a gente tá falando de energia, espiritualidade, universo, tudo corroborou naquele momento. Porque ele falou isso e eu tomei posse. Não, o sininho lá dentro fez bang, bang, bang. Tu Gritou. sabia que era verdade. Já era verdade. E sabe que isso as pessoas vêm me falando, porque daí depois eu fui estudar, né? Fui voltar a entender um pouco mais. E realmente, essa expressão do feminino, que é o que todo mundo fala assim, mas pra mim tu é uma coisa difícil, tu é uma coisa difícil de entender, porque tu é vaidosa, tu é feminina, tu é isso, mas tu é uma mulher pau-ferro. Porque não pode ser as duas coisas, aparentemente, não é mesmo? Pois então, a gente não pode habitar dois estilos de personalidade, de espírito. É como se a gente tivesse que... não, se eu sou feminina, então eu sou meiguinha. Então eu sou mimimi, que é algo que não existe pra mim, né? Não existe. Não tem como. Eu vou me violentar se eu fizer isso. Se tu olhar a história de Afrodite, eu não sou muito estudada da Afrodite especificamente, mas ela consegue tudo que ela quer. Do jeitinho dela, não precisa... Acho que o grande trunfo, né, das mulheres é conseguir vencer a guerra sem levantar em armas. Exatamente. E ninguém... Tu ainda é capaz de levantar em armas, inclusive, se for necessário. Porque isso que é importante, saber que a mulher é capaz, mas ela não precisa. Não. Tá entendendo? E a força do feminino... A gente brinca que é um ser superior, mas não é, né? Assim. Exatamente. Mas como? E sabe que daí eu comecei a me identificar, e aí... Eu não precisei fazer força. As coisas foram acontecendo. Eu não falei em cores e as cores foram vindo. Então, assim, foi um match muito legal. Então, quando eu falo para as pessoas, e aí amigas que são mais presas, mais fechadas, eu digo, dá a cara a tapa. Vai! Cara, se tu não gostou, dá meia volta. Deu. Ou então, assim, ó, o cara tá se fazendo, vai lá e joga limpo. Diz o que tu quer. Coloca as cartas na mesa. O cara não... Se ele não vem agora, ele não vem mais. Porque não era pra vir. Aquele famoso... A Márcia Sensitiva tem uma frase que ela fala... Se fulano não te ligou depois de 3 dias, ele não tá nem aí. Ele não te quer. Ele não te quer. Eu adoro que ela grita, ela dá aquele cagalhaço na mulherada. Às vezes a gente precisa ser sacudido pra Precisa. poder se dar conta de... Opa, peraí, acorda, a vida é agora. Não, e sabe que as pessoas acham assim, ó, aquela é forte e tal. Claro que eu tenho os meus momentos. Eu já tive momentos também muito sombrios, muito sofridos. Hashtag medo. Todos nós já tivemos. Sim. Mas sim, eu não dou mais valor a eles do que eles devem ter. Então eu vivo,
eu me recolho. E aí, na reclusão, no encontro comigo, eu me refaço. E aí, sim, quando eu volto 3 vezes. Com mais força. As mulheres têm esse dom, né? Esse dom fênix. Fênix. Eu ia dizer, principalmente as mães, eu vejo muito esse dom nas mulheres. Aí pode ser mãe de pet, vamos chutar, porque o mundo tá Com doido. certeza. Mas assim, eu vejo nas mães essa capacidade de... Eu preciso estar de pé, porque tem a ponte, né? Tem aquela criaturinha maravilhosa que necessita de mim. Então, ou seja, a força nos habita. Para quem tem filhos, pets, plantas, essa é a âncora, né? Sim. Então, eu acho que todos nós, na vida, nós nascemos com um propósito público. Ele não é só para nós, não é individual, não pode ser só. E eu acho que as mães intuitivamente usam e abusam dessa força de renovação para poderem estar ali. Só que isso está para todos nós, inclusive os homens, né? O feminino também habita os homens. Sim. Eu sei que puxamos a sardinha, porque não tem como não. Mas é sempre bom a gente falar que essa capacidade de amar, de empreender, de compreender, de ser sincero, tudo isso está colocado para nós. E a nossa dificuldade, né, de encarar e usar essas ferramentas é que fala muito mais a nosso respeito do que o contrário, né? Mas eu acho que quando... Fazendo um link disso que tu estás trazendo, se a força habita em nós, independentemente dos papéis aos quais eu me empresto, essa força ela precisa estar 100% em mim, porque senão eu não exerço nenhum desses papéis na totalidade e com profundidade, né? Que é o que eu sempre falo aqui. O objetivo do Afrodite nasceu para falar das coisas que as pessoas não falam, para abrir coisas e portas, e sim, fazer perguntas, falar sem mimimi. Eu sou desbocada por natureza, enfim. Mas outro dia eu até li e, aliás, ganhei uma camiseta que diz que a gente é tão feliz... não sei se é mais feliz ou a quantidade de felicidade que eu vivo depende diretamente, ou está ligada, né? É proporcional? Proporcional à quantidade de foda-se que eu digo na vida. Aí eu pensei, tá aí, ó. Tá aí, por que eu sou feliz? Porque eu toco foda-se real. Entendeu? É assim... Óbvio que eu já tive... Os momentos sombrios também foram aqueles momentos de me dar conta assim, não, mas eu tô reproduzindo um comportamento que eu não gostava na fulana. Quantas vezes a gente vive pra virar o vilão, né? Acontece. Isso! Acontece. Mas esse momento de plenitude, que é o que eu chamo, do autoconhecimento, estar acima de tudo, ele não me permite fugir de mim. Pra quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Pra que tu vai querer fugir da lindeza, maravilhosidade, unicidade que tu é? Pra quê? Por quê? Quem que falou tanto na tua cabeça, ou quem que te maltratou tanto, que te fez acreditar que tu não tem que ser tu? Esse é o patamar que a gente está vivendo. É como se fosse assim, ó, é errado ou é agredir o outro ter tamanha força, ser tão autossuficiente, ser tão objetiva. Eu fui comentar outro dia com uma pessoa e a pessoa me disse assim, mas isso tá acontecendo contigo porque tu te expõe, porque tu posta as coisas no Instagram. Porque tu isso. Eu falei, bom, então tá, né? Então quer dizer que todos os artistas e pessoas ricas... Pobres Zuckerberg. Eu ia dizer, não podem mostrar nada. Então, assim, são crenças limitantes também de que o fato... Inveja, eu concordo. Ela é muito clara e a gente quando sente. A gente tá numa posição de poder, é natural. Natural. Mas eu acho também que, assim, podem admirar... Né? E sem perderem a essência de vocês. Porque uma coisa é admirar e dizer, eu quero ser a fulana. Não. Eu quero pegar coisas que eu vejo que me inspiram. A gente tem que democratizar os nossos heróis. Eu acredito que é isso. A gente tem que beber de múltiplas fontes e pegar a tua força ou a alegria de outra pessoa ou a cara de pau de uma outra e montar o nosso relicário pessoal, entendeu? Porque esperar tudo de uma criatura só também já é desumano, né? Foi isso que eu fiz, inclusive, porque naquelas definições lá de Instagram, de bio, né? Tinha que colocar alguma coisa. Eu surto com bio, é um negócio assim. Tem um favor com aquilo, né? Porque não parece cabe, que não cabe tudo. Exato. Aí eu fui lá e um dia eu me irritei e falei, mas eu não sou influenciadora digital, eu não quero influenciar ninguém. E aí, um amigo me disse, na verdade, eu acho que tu é uma mulher que inspira. Eu adotei uma inspiradora digital por isso. Poxa, que influência pode ser uma má influência, inclusive, né? E outra, eu não quero que a pessoa siga o que eu tô dizendo. Simplesmente que a Kelly disse. Eu quero que ela, de repente, se inspire e que ela encontre nela. O jeito dela. Exatamente, a essência dela. E outra questão
que eu acho que tu falou de coisas que a gente tem que falar, que as pessoas precisam saber. Nascer nesse mundo é estar adiante no meio de forças. Momento de gelo, gente. Momento de gelo. O Rafa disse que isso aqui é o... Momento de gelo. Como é que é? O glamour do glamour. do programa. Momento do refil, gente. Só um minutinho. Não, com licença, né? Não estamos aqui pra pouca coisa. Ai, bubbles, please. Thank you very much. Gelo. Agora, olha esse recorte. Diga. Nascer para esse mundo é estar no meio de um vendaval, de uma tempestade de forças o tempo inteiro. Se espiritualizar pode ser uma maneira, ou despertar para o seu sagrado interno, é uma maneira de entender essas forças, como elas te influenciam, no que elas te abalam. Uhum. Estar em cargos de liderança ou não gera inveja. Tem muita gente que está sendo invejada e não percebe. Sim. E a admiração também alimenta. Uhum. É disso que vivem os artistas, não é da inveja, é do amor dos fãs, né? Então a gente também fica completo. Claro, lisonjeado, aquele lisonjeado. Gostoso. É um amor muito maior do que qualquer outro amor. O amor da humanidade, eu quero dizer agora. Não, né? Nossos fãs, claro, vão se reconhecer. Com certeza, eu tenho muitos. Tenho vários. Mas o amor da humanidade, ele é um amor maior e que nunca vai se comparar a nenhum amor individual. Parece meio estranho o que eu estou falando, porque a gente está numa sociedade que preza pelo privado. Uhum. Então, tu tem o teu filho para amar, ou o teu pet, a tua casa, o teu marido, o teu carro, coisas ou pessoas, e tu te fecha naquele pequeno núcleo que te satisfaz, na tua bolha, mas nada se compara a um amor público. Eu acho que, em certo ponto, a gente perde muito, e até a nossa própria forma de economia está conectado com essa individualidade, né, de não ter coisas maiores. Lembra que, antigamente, quando a gente era criança, ninguém precisa saber quando, as coisas eram feitas para durar. Minha avó tem uma geladeira que tem 30 anos. Eu já sou uma pessoa extremamente desapegada nisso, sabe por quê? Eu também sou. Porque a energia gira, eu preciso... quero mais, até pra eu isso. até gosto de mudar de cor, mudar de tudo, mas percebe que uma coisa é tu querer e outra coisa é tu ter que. A obsolescência programada nos colocou diante de um universo que não faz sentido para a Terra, para nós, para os nossos recursos. A gente tem tecnologia para a gente poder aproveitar a vida, estar com quem a gente ama, e não para trabalhar mais, para fazer mais dinheiro, só que no fim a gente trabalha mais e faz menos dinheiro. Né? Se as pessoas estivessem mais conectadas com as suas verdades, a gente não estava engolindo tanto sapo. Agora, óbvio, não vou ter como não falar disso, mas a gente está se aproximando, é ano de eleição no nosso país, então todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém quer dar mão também pro coleguinha, as pessoas não conseguem mais conversar. Olha que coisa linda a gente aqui conversando. Claro, o colaborativo. O que nós estamos fazendo aqui é o colaborativo. É uma psicóloga, né, com uma espiritualizadíssima mulher. Pode falar adivinha, porque adivinha é um negócio... Adivinha? Eu gosto também dessa palavra, eu acho ela forte. Na verdade, posso ser uma vidente, pode ser, tem muitos termos. Vidente é bom, oraculista cobre, porque eu trabalho com vários oráculos, mas eu literalmente sou uma adivinha. E mais do que tudo, ela é ela, né, gente? Esse cabelão maravilhoso, estilosa. Quando nós conversamos a primeira vez, ela estava com um turbante, mas eu já tinha visto a cor do cabelo. Eu falei, olha aí, ó, já temos um match, que é a cor do cabelo. Porque é o fogo que habita em nós, somos mulheres de muito fogo, de muita força. Verdade. Eu sei que a gente tem muito, e eu quero que a gente volte em um outro momento para retomar coisas que certamente... A gente só levantou bolinhas ainda, tem assuntos que não tocamos. Não tocamos, e veja como são. E é isso que é legal. A gente levantou essas bolinhas para que vocês possam compartilhar aqui os comentários, façam os questionamentos de vocês, deixem, né, as suas críticas, os seus elogios, porque estamos aqui democraticamente para falarmos deste assunto. Justamente. Né? E ainda mais falando de assuntos que eu tenho certeza absoluta que 99% das pessoas morrem de curiosidade. Certamente. Todo mundo quer saber como funciona. Só o fato de eu ter dito aqui que uma psicóloga já jogou búzios, já jogou tarô, já não sei o que, as pessoas já ficam assim. Metade das que eu conheço vai dizer assim, ó, que isso, gente? O que ela é, afinal de contas? Ela é psicóloga ou ela vai pra linha? Como se os seres humanos não pudessem experimentar o mundo, né? Exatamente. E eu, como sou uma mulher que me permite experimentar a tudo que eu tenho vontade, porque a vida é hoje. Exato. E não sabemos do amanhã, mas podemos sim nos proteger. E quando eu falo que eu não tenho, que eu tenho muitos fãs, é porque eu acredito que a gente sabe quando a pessoa está sendo verdadeira, quando ela te abraça, quando ela está de fato te admirando. E um amigo disse, vou mencioná-lo aqui, o Serginho Viamonte, um dia ele me disse: maravilhosa, só tenho uma coisa para te dizer, tu não tens inimigos, tu tens fãs revoltados. Ó.
São pessoas que, de tanto que te odeiam, precisam te amar. Até Então, porque amor e ódio juntinhos. são a mesma moeda, né? Então, meus amores, com este final maravilhoso, amor e ódio andam juntos. Cara, o coroa, Escolha seu lado. escolha o seu lado. Esse é o nosso recado de hoje. E a Sana, que prazer maravilhoso, que energia. Fiquei arrepiada durante todo o programa, nem falei nada, né? Mas teremos repeteco. Aguardem que teremos. Por favor. Muita coisa. Não acredito que já acabou. Infelizmente, Tinha que ter uma sim. lei que tinha que durar mais quando a gente se diverte. Ah, mas a lei vai ser essa e quem bota a lei aqui sou eu. Aquela que já bota o pau na mesa. Pois é, como vocês me conhecem, e o Rafa rindo de novo. Pra gente encerrar com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um Eu que te beijo no teu agradeço. coração. Vamos terminar Vamos. como a gente começou? Com certeza, por Bora. favor. Um brinde para Um brinde nós, ao nosso pra nós. encontro. Isso. Beijos. Beijos.